Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, é a nossa 16ª aula. Ufa, tá cansado? Comenta aí, conversa com a gente, diz assim, ó, tô cansado, mas vou em frente. Opa, deu até rima, você viu? Então olha só, gente, para convidar vocês para essa nossa 16ª aula, quero que vocês estejam com o caderninho bem a postos para as nossas anotações, tchan, 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 porque nós vamos desvendar, vamos conversar a respeito dos detalhes das competências avaliadas na redação do Enem. Você sabe que nesse caminho, desde a nossa primeira aula, nós falamos de várias maneiras de solicitar propostas de redação em diversos vestibulares, em diversos processos seletivos. Afinal de contas, gente, o que nós queremos aqui é claro que você tenha uma construção de texto escrito para toda e qualquer circunstância, né? É nesse sentido que eu quero te ajudar. Não quero que você tenha uma forminha pronta para um único texto, mas que você seja perspicaz, que você seja alguém que saca com facilidade os intertextos, as inferências, as probabilidades de interpretação de qualquer situação que seja posta à prova, tá? Agora dá uma olhada comigo, ó. Eu trouxe aqui para essa nossa aula as competências avaliadas no texto, como ler o comando da redação, tá? Bom, pessoal, primeiro de tudo, por que competências? Porque olha só, assim como eu reservei outras aulas para conversar com vocês sobre outras dissertações argumentativas e a maneira de serem solicitadas, de trazer texto de apoio, de serem corrigidas, inclusive, né, pelo que os processos seletivos divulgam para os candidatos, eu trago aqui agora um especial para a gente conversar sobre o que é divulgado aos candidatos como competências avaliadas na redação Enem. Então, por isso competência, gente. Tem lugares, tem processos seletivos que vocês vão ver lá nos editais que vão chamar de critérios, né? E aí o tratamento é outro, claro. Aqui o tratamento é de competência e são 5 as competências avaliadas. O texto vale 1000 pontos, 200 pontos para cada competência, subdivididos em 40 pontos, em fatias de 40 pontos para cada competência dentro dos 200, né? Então tá, vamos lá. Aos poucos, gente, passo a passo, conversando, detalhando essas coisas, beleza? Então vem para cá, vamos conversar a respeito, vamos passando aqui o nosso material para a gente ir percebendo o que há. Muito bem. Pessoal, todo esse material de que eu vou conversar com vocês, ele está amparado, ele foi feito, né? Eu confeccionei tomando como ponto de referência esses 3 documentos que eu coloquei a capa aqui para vocês, tá? São os guias do participante da redação no Enem 2012 e 2013 e a cartilha do participante publicada em 2016. Aí você vai perguntar, prof, mas e de 2014 e 2015 e de antes de 2012? Não tem, pessoal. O que acontece? O Enem, com essa carinha nova, começou a vigorar lá em 2009, né? Com essa carinha nova, vamos dizer, com as 180 questões, com a redação, e sendo essa porta de entrada para os vestibulares, para substituir os vestibulares em muitas universidades, né? Ou para fazer intermediação entre vestibular e os candidatos. E aí o que acontece? Em 2012 foi a primeira vez que o INEP publicou, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas atrelado ao MEC, responsável pelo Enem, divulgou essa cartilha. Em 2012 foi a primeira vez. Em 2003 eles repetiram a dose e 2014 e 2015 não houve, tá? Em 2016, com a divulgação da cartilha do participante, é que apareceu aí análise de redação nota 1000, tanto de 2013, quanto de 2014, quanto de 2015, tá? Então, assim, dos Enems anteriores, né? Então, o que acontece aí é que no meio do período não houve. Bom, o que eu quero dizer para vocês, gente? Os principais elementos, as principais informações que estão nesses documentos, eu vou trabalhar com vocês nesta aula. Mas espera lá, o que é importante? Isso aqui é ponto de partida, é pavio, né? Que é para... Nossa, gostou da sonoridade? Que é para explodir como conhecimento, gente, mas se você fizer o contraponto aí. Qual é o contraponto? Você vai lá no seu site de busca, vai baixar o guia do participante de 2012, de 2013 e a cartilha e vai escolher pelo menos um deles, tá? Todos eles estão disponíveis em PDF, você acha bem fácil.
tá bom? Você vai escolher pelo menos um deles para ler do começo ao fim, sozinho, sublinhando, rabiscando, anotando, tá? Por quê? Eu tirei as principais informações, mas pode ser que você tenha dúvida, pode ser que você queira reprisar e entender olhando, né, você mesmo, todos os elementos lá publicados, tá bom? Então faz isso, escolhe e vamos em frente, ok? Tá aí a carinha dos 3. Muito bem. O que é que tem como competência, gente, trazida aí, que perfaz os 1000 pontos aí no Enem, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o fatiamento aí dos 40 em 40 pontos. Então, aqui eu só quero comentar nesse começo quais são elas e qual é o ponto de partida, né, para entendê-las aí e aplicá-las no nosso texto. Gente, primeiro de tudo, pensa o seguinte, o Enem é pensado para alguém que é concluinte ou que já concluiu o ensino médio. Então, ele vai exigir domínio em escrita que contemple, que seja condizente com esse nível de escolaridade, tá? Então, por isso, a primeira competência a ser avaliada já está aí, demonstrar domínio de norma padrão da língua escrita. Quer dizer, é a expectativa que se tem para uma redação de concluinte ou de quem concluiu o ensino médio. Então, qual a expectativa? Quer dizer, essa redação não pode ter erro algum? Olha, gente, vocês vão ver que, inclusive, na orientação que tem no guia aqui, que eu vou mostrar para vocês, diz que erros de ordem gramatical, de norma padrão, enfim, podem ser aceitos em caráter de exceção. Quer dizer, pode acontecer sim, de cometer um deslize. O que não se espera nesses textos? Erros crassos, gente. Seja de pontuação, de ortografia, de acentuação, né, de concordância e repetidas vezes. Isso não se espera, isso penaliza, gera perda aí de notas, de pontos preciosos, tá? Agora, acontecer lá um erro de pontuação e um erro de crase, por exemplo, puxa, isso é caráter de exceção, pode acontecer, tá? Então, vai lá. Competência 2, gente, é compreender a proposta, ou seja, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Olha quando eu digo para você ficar bem atento às aulas dos profs das outras áreas, né? Por quê? Porque a nossa redação, gente, ela só sobrevive se a gente for um bom leitor de todas as áreas do conhecimento. Não adianta, né? Dizer assim, mas eu domino a estrutura do texto, é comigo mesmo. Pois é, mas vai rechear com o quê, né? Você não tem repertório, você não acompanha, você não dá estalo lá na hora que vê a aula de biologia, na hora que vê a aula de ciências humanas, na hora, enfim, que vê as relações matemáticas estabelecidas, como que transforma isso em argumento, hein? Tem que saber, a gente tem que trazer isso como referência, tá? Então, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, veja só. Aqui, competência 1 é norma padrão, competência 2 é se manter no tema e dentro do gênero solicitado, né? Que é um gênero que trabalha com dissertação argumentativa, com exposição de ideias e defesa de um ponto de vista, tá? Competência 3 e competência 4. Gente, olha lá. A competência 3 vai comprovar explicitamente se você tem ou não repertório de leitura para rechear o conteúdo, né, desse texto. Veja, aqui você pode fazer de tudo, pessoal, de tudo, desde que esteja de acordo com o tema e que estabeleça aí uma relação condizente com aquilo que você está discutindo, tá? Então, veja, é para selecionar, organizar, relacionar, interpretar, de tudo, gente. Aquilo que está nos textos de apoio, como informação, como reflexão, e aquilo que não está, que é de repertório próprio, que é de conhecimento seu, que você pode usar aí, tá bom? A competência 4, gente, olha só, é dela que vai depender a nossa boa relação, a nossa articulação entre as partes do texto. E entre as partes do texto, quando eu digo, entre os parágrafos, entre os períodos e entre as informações dentro de cada período, tá? Esse mecanismo, gente, de progressão temática e textual, que é dado pela coesão e pela coerência, a gente tem que exercitar e primar bastante por entendê-lo e fazê-lo, né? Sabe que
Você deve sim dizer, lembrei, prof, tem uma aula específica sobre coesão e coerência lá atrás que a gente já viu, né? É isso mesmo. E você lembra que você fez várias anotações lá. Então é hora de aplicar nos textos quando a gente for produzir, tá bom? Então, olha lá. Competência 5, gente, não menos importante. Por muito tempo o pessoal se bateu muito, pensando assim, hoje eu acho que já está mais explícito, né? Está mais fácil de entender o que é a proposta de intervenção pedida no Enem, tá? Mas o pessoal se bateu bastante por muito tempo porque dizia, pera lá, o que é para fazer, né, no final? Por quê, pessoal? Ó, vou fazer um parênteses aqui para conversar um pouquinho. Na vida e no texto, é muito mais fácil a gente culpar alguém por alguma coisa do que procurar solução, né? É mais fácil achar responsáveis do que achar um jeito de solucionar. Isso acontece na vida e no texto, gente. E a proposta do Enem, ela vem com essa pegada propositiva. Ela não quer saber quem tem culpa do quê, né? Isso é um aspecto secundário. Ela quer saber como é que faz, quem é que mobiliza. Então, sejam culpados ou inocentes e voluntários, o que é? Quem que deve ser mobilizado para melhorar aquele cenário? É isso que ela quer saber de você, tá? Então, vejam, ela trouxe aí esse desafio mesmo, por quê? Porque é bem mais fácil, bem isso, dizer, mas foi fulano, é culpa do Beltrano. Diz, não, peraí, eu estou pedindo como é que soluciona, não estou pedindo quem fez a porcaria, né? Então, esse ponto, gente, essa mudança de perspectiva, de discussão argumentativa, é de responsabilidade, sim, do Enem desde 2009, né? E é por isso, inclusive, que muitos vestibulares têm adotado o pedido de intervenção também, tá? Então, tá aí. E eu vou desenhar outras vezes isso aqui, lá quando a gente falar justamente desse parágrafo de conclusão da redação Enem, eu vou desenhar esse triângulo de novo, tá? Que é do indivíduo, do poder público e da sociedade. Ou seja, são os três atores sociais que devem ser mobilizados para que a gente corra o risco de ganhar 200 pontos na competência 5, né? Devem ser mobilizados e as ações que eu sugeri têm que estar articuladas com o que eu discuti dentro do meu texto, belezinha? Muito bom, segue lá. Então, bora. Ó, isso aqui, gente, tá lá, não sou eu que estou inventando, tá? Isso aqui está reprisado, reproduzido nos 3 documentos que eu mostrei para vocês. Nos 2 guias do participante, 2012 e 2013, e na cartilha também, tá? Então, tá tudo lá e dessa maneira bem explícita para a gente observar como sugestão de aplicação. Quer dizer, o que tem que ter aí no nosso texto, né? Vamos lá, pensando nos nossos 4 parágrafos sistemáticos e bem estabelecidos, ó. Tenho que apresentar o tema e a tese já no começo. Tenho que apresentar os argumentos aqui, nos 2 parágrafos do meio. E tenho que apresentar a proposta de intervenção aqui no último parágrafo. Gente, essa é a sequência esperada para o texto, né? Prof, posso subverter um pouco essa ordem e, de repente, diluir a minha proposta de intervenção no meio do texto? Pode, pessoal. É minha única ressalva para isso. Olha só. Para a gente subverter algumas ordens, alguns esquemas de texto, inclusive de organização sintática, né? A gente tem que saber muito bem o que está fazendo, tá? Para não perder a força do que está explicitando, porque tentou ser ousado demais, ok? Então, assim, as ousadias textuais, elas são bem-vindas, muito bem-vindas, mas tem que ser feitas por quem já está muito ciente daquilo que quer e como é que pode estabelecer. Daí rola, daí funciona, daí fica bem bom, tá? Então não vai assim dizer, prof, sabe de uma coisa, ó, eu estou bastante tempo sem estudar e eu vou começar. Comecei agora, ó, depois dessa aula eu vou escrever o primeiro texto, tá? Já vou começar a pirar, quero começar a proposta de intervenção bem no começo. Ei, não pira, tá? Não pira errado, né? Texto é para pirar certo, ou seja, você tem que trabalhar primeiro com aquilo que é uma programação, uma proposta, vamos dizer assim, bem neutra, bem ofertada a senso comum, para depois ir melhorando. A gente tem que ter uma base textual para depois ir criando o seu estilo, tá? Então, primeiro imita, depois cria o seu, tá? É um passo, é um aspecto muito importante. Imita quem escreve bem, depois você cria o próprio estilo, beleza? Vamos lá. Segue comigo então, gente, ó.
Tem algumas perguntas, eu já fui dando conta aqui, conversando com vocês em outras aulas, mas eu vou conversar sobre isso aqui de novo porque acho importante, ó. Diz assim, sobre o mínimo e o máximo de linhas, né? Vocês vão encontrar lá no texto, por exemplo, lá na orientação do caderno de questões do caderno que tem a proposta Enem, vai estar escrito que textos com até 7 linhas são considerados insuficientes, nulos, né? Que a partir da 8ª linha seu texto é corrigido. Agora, a minha orientação, meu pedido a vocês, gente, se vocês têm 30 linhas disponíveis para escrita, por que não usá-las ao máximo, né? Porque é o único momento que você tem como se expor, como expor o que pensa aí. Então, não faça um texto de 8 linhas. Ah, vai ser corrigido, prof. Vai, mas que condição você tem de mostrar bem uma tese, argumentos, fôlego para uma intervenção em 8 linhas? Nada a ver, né? A gente vai chegar bem pertinho lá das 30. Quanto mais e com mais qualidade, melhor, tá? Quanto mais próximo das 30 linhas, melhor, ok? Depois, gente, ó, letra legível. Tem muita gente que pira com isso aqui e diz, ai, pode isso, pode aquilo, prof. Bom, olha só. Redação com letra ilegível não poderá ser avaliada. Claro, não dá para adivinhar, né, o que está escrito. Pessoal, tem gente que pergunta muito. Ó, eu vou até colocar aqui, ó, acompanha comigo. Prof, pode letra de forma? Pode. Prof, pode letra cursiva? Pode, né? Então pode, gente, tá? Ó, pode misturar as duas? Pode. O que é que você tem que cuidar? Diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá? Isso tem que cuidar com carinho e atenção. Agora, e da legibilidade, né? Agora, misturou letra de forma, né, com letra cursiva, não tem problema, gente, tá? Tem muita gente que inventa uns mitos aí dizendo, ó, se a redação for escrita em letra de forma é anulada. Não, gente, tá? Não é verdade. É letra legível, diferenciando bem o que é maiúscula do que é minúscula, e não tem problema de você misturar as letras, ok? Beleza. O título, velho e bom título, já falei dele em outros momentos aqui, para outras redações, mas vou falar dele para o Enem também, olha lá. Está escrito lá sempre, gente, em todas as propostas do Enem, que ele é facultativo, ou seja, tem um sinônimo aqui, né? Facultativo, opcional, tá? Mas se empregado, claro, ele é opcional, mas se você empregar, ele conta como uma linha. Tudo bem? Tudo bem. Quando que a gente põe título? Quando a gente tem alguma coisa muito legal para chamar a atenção do leitor, né? Para pescar esse leitor, para que ele fique ávido por ler meu texto. Ele vai, e mais ainda, ele vai perceber a relação que eu fiz do gancho do título com o conteúdo dentro do texto. Isso é bem importante. Então, se você gosta de fazer redação com título, tem que exercitar isso também, tá, pessoal? Olha lá. Segue comigo as competências aqui todas, então. E aí, pessoal, eu quero conversar um pouquinho aqui sobre como usar os textos de apoio, porque tem muita gente que tem dúvida ou que diz, ai, não sabia se podia usar, prof. Pessoal, tá escrito lá, ó, textos de apoio, tá? Usar e copiar trechos não são sinônimos, ok? Sério? Sério, usar e copiar trecho não são sinônimos. Por isso, olha só que legal, vamos conversar um pouquinho sobre o que é uso de textos de apoio? Está escrito aí, ó. Os textos de apoio servem para gerar, ampliar e aprofundar a discussão sobre um tema. É a partir deles que o leitor pode buscar contrapontos, exemplos, comprovações e contestações para as ideias apresentadas. Quer ver? Olha só, vamos pensar num exemplo, ó. Lá em 2012, quando o tema era a onda de imigração para o Brasil no século XXI, um dos textos trazia o exemplo da vinda dos haitianos depois do terremoto do Haiti do início de 2010, e o outro trazia o exemplo das trilhas da costura, ou seja, da vinda de imigrantes aqui da América Latina que ficam em condições, principalmente nas fábricas clandestinas, e, enfim, empregos clandestinos de confecções, né, de costura e tudo mais. E aí o que acontece? Dizia, olha, trilha da costura, por isso esse nome. Esses dois exemplos poderiam ser relatados pelo candidato dentro do texto como exemplo para fundamentar seu ponto de vista. Por quê? Porque ele não ia copiar
né? O candidato que quisesse usar esses exemplos poderia? Poderia. Mas ele não ia copiar o que estava escrito lá nos textos de apoio. Os textos de apoio estavam aí para oferecer o quê? Os exemplos para você lembrar. Na hora de escrever, você ia escrever com as suas palavras, tá? Então, relatar o que está no texto de apoio com as suas palavras é que faz sentido, ok? Isso também é um exercício que precisa fazer para aprender como se dá esse processo, tá bom? Outra coisa, gente, ó, números, constatações e argumentos de autoridade presentes nos textos de apoio podem ser usados na produção da dissertação, desde que não sejam distorcidos e lhes seja dado o devido crédito. Como assim, prof? Por exemplo, gente, ó, aparece lá a fala de um secretário, vamos dizer assim, a fala de um secretário de meio ambiente. Está lá num texto de apoio de uma proposta ambiental, né? Eu posso citar a fala desse secretário? Claro, desde que eu diga que é dele, em que contexto ela circulou, tá? Daí sim, não há problema, ok? Então isso é bem importante da gente saber como e por que usar os textos de apoio, tá bom? Muito bem, segue lá. Eu vou dar 2 exemplos aqui do bom uso dos textos de apoio direta e indiretamente, pessoal. Um deles é de uma redação produzida, né, o começo de uma redação, a introdução de uma redação produzida para a proposta do Enem 2014, da publicidade infantil em questão no Brasil, tá? Vejam lá, diz assim, ó, do VHS ao Blu-ray. Nas antigas fitas VHS, a divulgação dos novos filmes disponíveis para aparelhos de DVD tornava a criança uma consumidora compulsória, capaz de qualquer coisa por aquele novo meio de assistir filmes. Na atualidade, isso se repete quando os discos da Disney mostram-se disponíveis em Blu-ray. Entretanto, até onde essa publicidade infantil influencia no desenvolvimento da criança? Tal influência seria benéfica? Para o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, não. Essa postura representa um importante passo para o Brasil. Pessoal, olha só, o CONANDA, ou essa voz, essa percepção, esse ponto de vista do CONANDA, aparecia nos textos de apoio. A pessoa fez o quê? Usou aqui, ó, disse, opa, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, não pensa assim. Por quê? Fez um uso produtivo do texto de apoio, tá vendo? Essa informação estava lá, então ele pode trazer para cá, tá? Outro uso produtivo, gente, olha lá, é um início, esse aqui, de um texto de 2015, quando o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Olha lá, diz assim, mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha, com a criminalização do feminicídio na última década, o aumento percentual do número de mulheres vítimas de homicídio no Brasil persiste. Tipificada pela violência física, moral, psicológica ou sexual, a violação dos direitos femininos tem suas raízes em construções sociais e culturais, incorporadas como legítimas, que precisam ser desfeitas, pois, do contrário, o ideal de indistinção no gozo dos direitos fundamentais do cidadão não se consolidará. Olha só, gente, os textos de apoio dessa proposta de 2015 eram praticamente todos gráficos e infográficos, tá? Mas havia palavras muito importantes lá, como, por exemplo, a quantidade de feminicídios, com essa palavra, inclusive com essa nomenclatura, né? A tipificação das violências sofridas, física, moral, psicológica e sexual, aparecia num dos gráficos também que trazia os números. Então, quer dizer, o que a pessoa fez aí? Uma boa escolha, gente, das palavras-chave que apareciam nos textos de apoio e trouxe para a sua repercussão, para a sua argumentação. Bom, né? Inteligente isso, né? Bem bacana mesmo, tá? Agora, olha só, eu disse para vocês que ia falar um pouquinho da divisão de 40 em 40, gente, que aparece lá no guia do participante e na cartilha também, para você olhar. Eu tirei de lá isso aqui, tá bom? Olha, gente, primeiro de tudo, vejam o que acontece. Lembram lá que eu falei para vocês, ó, da competência 1, tá? Da norma culta, da escrita formal da língua portuguesa. Olha só, nos 200 pontos no máximo para essa competência, o que acontece, gente? Tem excelente domínio na modalidade escrita formal,
e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou convenções descritas serão aceitos aqui como excepcionalidade, tá? E quando não caracterizem reincidência, ou seja, quando não acontecem mais vezes, certo? E vejam que eu deixei sublinhado, daí esse sublinhado não está lá no oficial, mas eu deixei sublinhado aqui para vocês observarem, ó. Para ganhar 160, tem que apresentar poucos desvios. Para ganhar 120, alguns. Para ganhar 80, tem muitos. Aqui tem mais do que muitos, né? Diversificados e frequentes desvios. E para ganhar 0 na norma padrão é porque não dá para ler, né? Não dá para ler, daí o texto já é anulado porque não se consegue ler, não tem nada aí que faça sentido, tá bom? Ou tem palavras soltas, tá? Lá no meio que não fazem sentido, ok? Muito bem, olha lá, competência 2, gente, veja. Aqui, essa competência que pode zerar o texto, tá? Olha o que diz aqui em cima, ó. Caso obtenha 0 nesta competência, o texto não é corrigido. Quer dizer, eu posso, por exemplo, tirar 0 numa outra competência e ter o texto corrigido? Pode. Por exemplo, a competência 5. Prof, me esqueci, me deu um branco ou não deu tempo. Eu não fiz a proposta de intervenção. É 0. Na competência 5 é 0 o seu texto. Mas ele vai ser corrigido? Vai, né? Agora, se ele levar 0 na competência 2, ele não vai ser corrigido. Por quê? Porque significa que eu fugi ao tema, que eu escrevi sobre outra coisa, por exemplo, do que era pedido, ou que eu fugi ao gênero. Eu não fiz dissertação argumentativa. Por exemplo, eu fiz um poema, ou fiz uma narração, contei uma história, tá? Fora do tema. Então, aí esse é o ponto que dá 0 no texto, tá bom? E daí as outras também, gente, ó, todas fatiadinhas aqui, ó, tá? Para você observar, ó, com carinho e atenção aí todos esses elementos, tá? Então, olha só, aqui, ó, eu vou falar um pouquinho da fuga ao tema porque eu acho bem pertinente, tá? Então, eu deixo todos esses aqui fatiadinhos para você olhar. Eles estão nos textos das cartilhas também, tá, gente? Então, vocês olhem com cuidado na hora de escrever aí, porque vocês é como se tivessem o espelho da correção do ladinho, né? Dizendo, opa, ó, eu tenho que cuidar disso e daquilo, né? E produzir bem o texto. Mas eu quero falar um pouquinho da fuga ao tema e eu tomei como exemplo aqui, ó, os últimos 3, 2013, 2014 e 2015, publicados na cartilha de 2016, para dizer, olha só, como é que eles foram caracterizados quando houve fuga ao tema. Porque às vezes a gente escreve um texto, acha que está abafando e diz, nossa, não era isso que pediram, né? Não é isso que está escrito lá no tema. Então tá, vem para cá. Ó. No Enem 2013, recebeu a rubrica de fuga ao tema, ou seja, a nota, né? A rubrica aí é a chancela de fuga ao tema. A redação que tratou, por exemplo, exclusivamente do problema de segurança no trânsito. Quem falou em segurança no trânsito, gente, ou falou só de bebida, de quem é alcoólatra, sem associar trânsito e lei seca, perdeu aí e ganhou 0 no texto, né? Perdeu a direção do tema e ganhou 0 no texto, tá? Por quê? Porque o pedido da proposta lá em 2013 era efeitos da lei seca no Brasil. Então, a relação é trânsito e álcool. Falou só de trânsito? 0. Falou só de álcool, de alcoolismo? 0, tá? Por quê? Porque fugiu ao tema, não fez a associação solicitada. Em 2014, incorreu em fuga ao tema a redação que tratou, por exemplo, exclusivamente de consumismo, publicidade, infância, liberdade de expressão, exploração sexual infantil, trabalho infantil. Então, quer dizer, quem tratou desses subtemas e não relacionou a ideia de publicidade infantil em questão no Brasil, tirou 0. Por exemplo, era muito comum, gente, depois dessa proposta, muitos alunos virem conversar, muitos candidatos dizendo, nossa, errei. Por quê? Porque escrevi sobre crianças que trabalham em publicidade. Escrevi sobre a exploração das crianças, ou seja, escrevi sobre trabalho infantil. Zerei, né? A ideia era, gente, publicidade para crianças e não feita por crianças, ok? Então, cuidado especial. Em 2015, olha lá, quem é que fez fuga ao tema aí, ó? Quem tratou só de violência geral, sem falar que era violência contra a mulher o tema, tá? Quem tratou de violência contra a mulher em outros países sem mencionar o Brasil, porque estava explícito no tema, né, dizendo que era permanência, persistência da violência no Brasil.
Violência feminina praticada pelas mulheres contra os homens, não era esse o tema solicitado. Quem escreveu sobre feminismo e machismo, abordando apenas o movimento social, sem tratar de violência, que era o tema, né? E quem tratou de outros recortes tangenciais, gente. O próximos pode ter tangenciado e não ganhado fuga inteira, mas olha só, vejam como é importante olhar passo a passo, item a item, desde as preposições e artigos até os substantivos mais evidentes da proposta, para a gente não fazer besteira, tá bom? Então, olha só, observa aí com carinho e atenção mais vezes e, de novo, qual é a nossa tarefa a partir dessa aula? Baixar os guias e a cartilha e ficar amigo deles, levar como nosso livro, nosso guia para esse ano, tá bom? Um abraço a todos, já já nos vemos na outra aula. Curte, comenta, compartilha, conversa conosco aí, gente, se movimenta.